regressão salvou minha vida, né? Porque eu era uma criança que eu não saía de casa, eu não ia pra escola, eu tinha 6, 7 anos, eu ia pra escola, a minha mãe me deixava na sala e ela tinha que ficar sentada na porta pro lado de fora. E cada 10 minutos eu ia abrir a porta. Se ela não estivesse lá, eu começava a chorar desesperadamente até alguém vir me buscar. Daí minha mãe não tinha mais vida, meu pai não tinha mais vida, né? Tipo, eles precisavam trabalhar. E eu era essa criança. Eu digo que eu era, eu acho, pensando hoje, uma grande candidata, sei lá, síndrome do pânico, algo nesse sentido. E a minha mãe disse que já tinha me levado por tudo que ela conhecia, sabia, padre, benzimento, terapia, e nada adiantava. E aí, a mãe era prof. Na escola veio um pessoal dar uma palestra de Passo Fundo e eles falaram da regressão. Que legal. E ela me levou. Eu tinha 7 anos. Eu me lembro até hoje da regressão que eu fiz. Né? Eu acessei lá uma situação na barriga da mãe. A mãe caiu de uma escada e eu fiquei um tempo sem oxigênio. E na minha cabeça era uma sensação de morte. E aí, quando a minha mãe estava longe, eu ia morrer. E aí, a mãe sempre diz assim, eu levei uma criança e eu trouxe outra, né? E aí, são as duas coisas que me fazem pensar que tem muito além do que só o que a gente consegue acessar com a nossa memória consciente, né? O teu inconsciente vai te levar pro teu trauma. Então, eu posso ir pra qualquer lugar. Sim. Né? A mesa é uma coisa também que tem bastante procura, assim, né? Porque aí também tem pessoas que não querem fazer terapia, que não querem falar. Então, a mesa é uma técnica que tu vai lá, tu faz, tu recebe aquela cura, aquela energia, aquele alinhamento e tudo certo. Bora passar por cima da sujeira por mais um tempo. Mais um mesinho, depois eu volto. E quais são os maiores mitos que as pessoas têm relacionado à prática, digamos, da reencarnação? Vamos pela reencarnação, né? A pergunta que eu mais escuto. E se eu não voltar? E eu digo, tu vai pra onde? Voltar da onde? Que tu vai estar aqui na minha maca, né? E se eu não voltar? Eu não sei se as pessoas têm medo, porque muita gente conhece a hipnose. Sabe aquela hipnose da TV? Que o cara ia lá, te hipnotizava, te dava Falar até 3, você vai imitar o macaco. Te dá uma cebola e tu vai comer achando que é uma maçã. E daí tu volta e tipo, não lembrar de nada e tal. E a regressão não é assim, né? Ela é consciencial. Tu vai lembrar de tudo, tu vai estar conversando comigo o tempo inteiro, vai estar lá de olhinho fechado, né? Relaxada. Mas eu vou estar lá te conduzindo para aquilo. Tipo, o que mais que tu percebe, o que mais que tu tá enxergando, como que tu tá se sentindo e tal. E as pessoas têm muito essa coisa, tá, mas e se eu não voltar? Da onde? É porque eu acho que teve uma época que as pessoas achavam que regressão, até teve esse mito um tempo atrás, né? A década de 2000, por aí, que tu ia e depois tinha algumas pessoas que não voltavam, ficavam tantã, ficavam biruta, algo do tipo, né? É que existem várias vertentes dentro da técnica, né? Tem pessoas que usam antigamente se chamava terapia de vidas passadas. Então, volta para os teus tantos anos, volta para os teus tantos anos, volta para não sei aonde. E aí, não sei se... Eu não conheço essa técnica, né? Não sei como é que era o trazer de volta, né? O que eu já ouvi de alguns clientes que fizeram com outras pessoas é que no momento do trauma, a regressão encerra. E aí, a pessoa volta naquele sentimento ruim, daquela coisa ruim que aconteceu, né? E a regressão que eu trabalho, tu tem que passar o trauma e chegar no ressignificar daquele trauma para eu encerrar. Senão, eu não termino. Sim, entendi. Tu vai estar ainda em processo. Vai, continua, né? Pode demorar 2 horas, 3 horas, né? Quando for vai. preciso. Ela tem começo, meio e fim, né? Sim. Que legal. E realmente, né, as terapias energéticas chegam, algumas técnicas, elas dão esse receio, né? O pessoal tem medo. Eu vou confessar, eu tenho medo da ayahuasca. Eu faço uma regressão tranquila ali. Eu já fiz, eu fiz uma terapia humanizada, que a menina fez, assim, de regressão. Até depois vou comentar aqui. E depois eu fiz uma multi, que a multi e a regressão, ambas se conectaram com a mesma persona, a mesma vida. E que essa vida do passado tinha tudo a ver com o momento que eu estava vendo no agora.
Tipo, gente, é uma coisa doida, que é estilo de roupa, estilo de cabelo, estilo de posição diante da sociedade, e era tudo reflexo de outras vidas, que duas pessoas diferentes me trouxeram a mesma pessoa, uma numa multi, uma numa terapia humanizada, assim. O que que eu acho, sabe? Tu trouxe o exemplo da ayahuasca, né? O que que eu vejo, assim, teve uma vez uma cliente que me pediu, o que que tu acha de eu fazer? Eu digo, Coragem, cara, a né? vida é tua, né? Se quiser ir fazer, quem sou eu, né? Aí, é essa questão. Qual que é o teu suporte depois daquilo? Aham. Porque a terapia, o processo de regressão, por exemplo, ele te dá um suporte. Ah, eu acessei lá uma vida passada que a minha mãe me matou. Nossa. Nossa, que legal, né? Tipo, tá, mas aí a gente traz isso para terapia, a gente traz isso para um entendimento, para uma conversa, para entender qual é o resgate entre vocês. Mas a partir do momento que tu cura algo lá de trás, Uhum. tu cria uma abertura para Uma nova realidade. a terapia integrativa. Eu entendo assim: corpo, mente e espírito. São Aham. esses três pilares. Uhum. Então a gente trabalha nesse sentido, sabe? O teu corpo, ele tem um sintoma. E eu preciso entender esse sintoma. A psicologia me traz um pouco esse conhecimento do sintoma. Mas esse sintoma normalmente vem de um pensamento, de um sentimento que virou um pensamento que virou um sintoma. Então eu preciso trabalhar tudo para eu Sim. conseguir resolver aquela questão. Ah, eu tenho ansiedade. Tá, pode tomar um ansiolítico, vai melhorar? Vai. Vai, mas e por que que tu tem ansiedade? Qual Pode que é a ser, causa? pode ser que não seja só. Não é só físico, Sim. né? Então, no meu entender, existe esse processo, né? Então, por isso que a terapia integrativa, ela trabalha esses três pilares. Sensacional. E como é que funciona esse processo terapêutico? Então, as pessoas me pedem muito isso, né? Porque, eu preciso fazer tudo. Eu vou lá e eu vou fazer mesa, eu vou fazer barras, eu vou fazer teta, eu vou fazer... Não necessariamente. Se tu quiser fazer tudo, não tem problema, né? Mas, como que eu trabalho normalmente, né? Eu faço uma primeira sessão e aí a pessoa me traz o que que ela tem de queixa, o que que ela tá sentindo, o que que ela tá buscando. E aí a gente vai direcionando, Uhum. né? Porque, vamos dar um exemplo assim, tem muita gente que tem curiosidade com a regressão. Uhum. Aí eu quero fazer. Aí eu quero fazer. O processo, ele não funciona assim, tu vai lá, vai deitar na maca, vai regredir, vai embora. É toda uma terapia onde a ferramenta dela é o processo de investigação do inconsciente. Então, assim, já tem muita gente que não veio porque eu disse pra pessoa, não, eu não faço só uma regressão. Tu tem que fazer um processo, um acompanhamento, e dentro disso tem uma regressão. Ah, não, então eu não quero. E Ciência, né? Então, a partir do que a pessoa me traz, eu vou te dizer assim, não, pra isso é melhor a gente usar o teto. Pra isso é melhor a gente fazer uma multi. Pra isso é melhor a gente tentar uma regressão, sabe? E aí a gente vai direcionando de acordo com aquela questão. Às vezes uma situação desencadeia vários traumas, várias coisas na tua vida, entende? Então não é, eu vou fazer, sei lá, eu tenho crenças de merecimento. Eu vou fazer um Theta Healing e eu vou, nossa, resolver minhas crenças e vou começar a merecer, ganhar cliente, dinheiro. Não, né? Isso precisa ser trabalhado. Às vezes tem outras coisas por trás, né? A gente fala que sempre atrás de um medo tem um medo consciente, existe um medo inconsciente. Então, tu vai trabalhar essa questão que é consciente, daí tu vai lá para uma questão que é inconsciente, daí tu vai ter que trabalhar aquilo também, né? Então, eu acho que as pessoas têm um pouco ainda essa questão. E uma coisa que tá mudando bastante, graças a Deus, né? É que, terapia é pra quem é doente, pra quem tem diagnóstico, pra quem... claro que é também, né? Mas é pra quem quer melhorar, é pra quem Exatamente. quer evoluir, pra quem quer ter uma vida mais leve, mais fácil, pra quem quer desbloquear as questões que estão te atrapalhando no teu crescimento pessoal, profissional, de autoconhecimento. relacionamento. Isso, sabe? Isso já mudou bastante, mas ainda existe esse preconceito. Todo mundo tem uma intuição, todo mundo tem esse poder, né, de manter a sua energia legal, de
de alinhar isso, né? Algumas pessoas, às vezes, não estão tão bem para isso. Então, assim, busquem ajuda quando for preciso. Não tenham vergonha, não tenham medo, né? Experimentem. Não tenham receio de, o que vai acontecer, né? Eu tenho uma cliente, tinha, né? Porque agora, graças a Deus, ela tinha já 40 e poucos anos e não conseguia engravidar. E fisicamente ela não tinha nada, assim, né? Aham. E aí, num dado momento, ela disse, não, eu vou procurar esse lado. Uhum. E hoje ela tá com a bebê dela, né? Ai, que tudo, que bom. Aham. Então, assim, a gente trabalhou toda essa parte. Tivemos que trazer pra fora muitas dores, muitas questões. Sim, o processo não é fácil. Mas eu sempre digo para as pessoas assim, lá na frente vai valer a pena, sabe? Se tu tá com dor de dente, tu vai no dentista, né? Com certeza. Aí ele vai mexer, vai cavar, vai mexer, vai doer, depois passa. A terapia Mesma coisa. é a mesma coisa, né? Então, assim, dói, não é tão fácil, mas quando as coisas começam a dar certo, quando tu começa a ver o resultado, quando tu começa a perceber a tua mudança, cara, isso não tem preço que pague.